Opa, povo, vocês estão bom mesmo? Espero que vocês estejam bom mesmo hoje. Hoje a gente vai reagir a um vídeo aqui do Mano Baegler, né? Que é sobre um tema bem interessante que eu tenho. Que eu quero falar faz um tempinho, assim. Que é o gore em Five Nights at Freddy's. É uma discussão bem interessante. E é isso que a gente vai ver agora. De um tempo pra cá, aquela discussão de Pop Playtime superou FNAF acabou voltando com força total. Depois do lançamento do capítulo 4, muita gente levou aquilo quase como um enterro de Five Nights at Freddy's. Como se a história e os jogos de Pop no geral tivessem chegado num nível tão superior que FNAF já não era mais capaz de alcançar. O que é uma mentira, né? Tipo assim, tudo bem, eu realmente, porque assim, o povo fala de que Pop Playtime enterrou FNAF, Pop Playtime superou FNAF. Mas, gente, olha, vamos aproveitar as duas coisas, os dois negócios são bons. Assim, eu não vou mentir, assim, ficar falando sendo imparcial. Eu prefiro Five Nights at Freddy's, mas ainda assim, mano, não vamos ficar comparando assim, ai, qual é melhor, não sei o que, não sei o que lá. Ah, mano, pega o jogo, curte aí, tá ligado? E se for pra discutir assim qual que é melhor em aspecto narrativo e tudo mais, aí vocês fazem uma discussão da hora, tá ligado? Não precisa de brigar que nem um bando de animais. Melhor que o teu. Porra, aí é foda. Mas apesar do pessoal que entrou do lado de Pop Playtime nessa discussão realmente ter bons pontos pra defender, um dos pontos mais populares acabou me incomodando bastante. O problema de Five Nights at Freddy's é que eles têm medo, não têm coragem de mostrar corpos e sangue. O que é mentira também, porque FNAF tem gore sim dentro dos jogos, o que eu não entendo, tá ligado? Sempre teve, né? Eu acho que se eu ficar falando gore muitas vezes, o YouTube vai comer meu rabo, então eu tenho que tomar cuidado com essa porra. E por isso continua sempre nessa mesma de terror infantil. E eu não duvido que você tenha ouvido isso e pensado, ok, parece fazer sentido. Enquanto o Pop tem coragem de mostrar corpos até no trailer, FNAF quer ser o terror pra toda a família, que é todo colorido e não. É, isso no Security Breach, né? Porque desde o FNAF 1 a gente já tem cenas de gore, inclusive tem a tal da beta de Five Nights at Freddy's, né? Que o povo fala bastante, que é bem é quase impossível você ver essa beta, mas a internet tem como achar tudo. Então, dá pra achar essa beta de Five Nights at Freddy's, que é quase uma Lost Media. E assim, é muito diferente no quesito sangue, porque o Scott Calton ele falou, eu exagerei colocando muito sangue na tela. E ele falou que Five Nights at Freddy's não precisava de ter carne rasgando e ossos quebrando assim na gameplay. Olha, parcialmente eu concordo, entende? Eu não acho que FNAF não tem que ter gore, eu acho que tem. Droga. Como que eu vou falar agora? FNAF não tem que ter líquido vermelho, né? O ketchup, famoso ketchup, né? Vamos chamar de ketchup. Não, eu acho que FNAF tem que ter o ketchup, sim, bastante. Mas. Assim, na gameplay, para um primeiro jogo, logo de cara, não tem necessidade, né? Por isso que eu acho que foi ser tudo muito mais explícito no terceiro Five Nights at Freddy's, né? Que o William Afton é um ketchup ambulante, né? Então, Tem coragem nem de mostrar um assassinato. Mas essa ideia só tem um problema. Ela é mentira, uma falácia. E mesmo se fosse verdade, esse nem de longe ia ser o problema de Five Nights at Freddy's. ia ser um problema, né? Não ia ser o problema, mas ia ser um grande problema, na verdade. FNAF não tem coragem de mostrar nada explícito. Literalmente no primeiro jogo tem um cara. O que eu tô falando aqui, né? Que é aqui, ó, tá vendo? Assim, é exatamente essa imagem aqui. Que aqui é o Michael Afton dentro da roupa do Fred, com os dois. É a tela de game over. O Michael aqui dentro da roupa do Fred, com os dois olhos dele saindo pra fora. Como que não tem gore no jogo? Quer dizer, ketchup no jogo. Foi mal, YouTube. Como que não tem ketchup? Hã? Hein? Morto com olhos saindo pra fora do animatronic. Depois tem um cadáver exposto dentro de uma fantasia. Que eu também tô falando. O William Afton no terceiro jogo, né? Mas assim, cara, é inacreditável, porque olha essa porra. O filho da puta tem literalmente a porra do torso dele aparecendo aqui, ó.
pedaço do pulmão dele aqui, ó. Aqui, ó, carne pendurada. Aqui, aqui. Dá pra ver ossos dele aqui também. Dá pra ver também lá no... Olha aqui, cara. É um gore ambulante, cara. É um ketchup ambulante. Funcionários que se enforcam, corpos de crianças Caraca, verdade, no Into the Pit, né? jogados no chão. E se você quiser considerar, também tem os livros que mostram um monte de gente morrendo das piores formas que você. Só que você não vê, né? Você imagina, né? O que, pra ser sincero, pra mim tem o mesmo impacto. Só que pra muita gente não tem, não sei porquê. Tipo assim, o livro literalmente descreve a forma como as pessoas... No Silver Eyes, por exemplo, a trava de mola, né? Spring Lock. Cara, é agoniante. Você consegue imaginar. O negócio é que muita gente ainda tá presa em 2021 e acha que FNAF hoje em dia é basicamente Security Breach e acabou. Sendo que não, isso não é verdade, e eu digo mais. É um pensamento estúpido cobrar gore de Five Nights at Freddy's, achando que só o fato de ter pessoas abertas no meio jorrando 10 litros de sangue já é o suficiente pra tornar Não é o suficiente, mas é o necessário. Também é necessário, é bem necessário. Se não tiver isso, também perde bastante. a franquia pesada e com bom terror. Isso aqui não é um slasher dos anos 80. Aí que tá o ponto. Você falar que Five Nights at Freddy's não é um slasher dos anos 80, beleza então. Vamos pegar slasher dos anos 80, até slasher dos anos 90, 2000 e tal. Ó, comparando com o Jason, o Hannibal Lecter, o Leatherface, Fred Krueger, Michael Myers, tudo bem, tá, ó. O William Afton, ele é um serial killer. Tá, ponto número 1. Segundo, é um serial killer usando máscara pra socar as pessoas. Ponto número 2. Jason, por exemplo, já é um bom exemplo disso. É o padrão dos filmes de terror de slasher dos anos 80. 3. Ele vai morrer em algum momento. O que acontece? Trava de mola. O Jason morre lá no quarto filme também. Eu não vou falar o negócio que ele se afogou no lago, porque tecnicamente ele não morreu, né? Ele só morreu lá no quarto filme. Mesmo, porque eu nem sei, ele só era um cara muito forte, né? Dos 4 primeiros filmes. Depois que ele, no sexto filme, que ele vira um zumbi. Então, assim, ele morre lá no quarto filme e depois ele volta de novo. Agora como zumbi ainda. Naquela cena lá muito foda do Jason saindo da cova lá. Aí, o William Afton morre e ele volta também. O Michael Myers morre e volta. Todos eles sendo serial killers dos anos 80. E eles são praticamente imortais. E eles têm um rival. No caso de Five Nights at Freddy's, o William Afton tem o próprio filho, que é o Michael, né? O Jason tem o Tommy Jarvis. O Michael Myers tem a Laurie, né? A Laurie Strode. Então, tá vendo o padrão? Tirando o fato deles serem criaturas indestrutíveis, que só saem querendo por aí matar tudo que vem pela frente. Então, eu acho que Five Nights at Freddy's se encaixa muito bem no slasher dos anos 80. Porque essa é a ideia de Five Nights at Freddy's. É um assassino dos anos 80 que mata as pessoas. É literalmente essa a base do medo do personagem, né? Porque você pode até me dizer que, tá, Five Nights at Freddy's no primeiro jogo a gente não tem nada do William Afton. Mas querer dizer isso é meio injusto, sabe? Porque você tem que olhar não como jogo, mas sim como franquia inteira. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, se você analisar a história do ponto que a gente tem agora, que inclusive, ponto negativo, é ela ter continuado uma bagunça e não ter sido revelada pra gente de uma vez, sabe, de uma forma satisfatória pra gente ter uma recompensa, da gente ter desvendado essa porra. Mas, assim, esse não é o caso. O caso é, tendo a história que a gente tem agora, dá pra gente presumir facilmente que Five Nights at Freddy's é um slasher dos anos 80. É literalmente isso. Não tem como dizer que não é, entende? Esse é o meu ponto. É literalmente isso. Pela história, pela lore, é literalmente isso. E essa nem de longe é a proposta de FNAF. Esse que é o ponto. É que realmente é.
Essa é a proposta de FNAF. Sendo bem honesto, eu até entendo essa crítica em casos como de Security Ah, Breach, não, isso é onde a putaria. vilã é uma serial killer, tem toda uma backstory de assassinato de crianças, ela inclusive é apresentada com uma faca nos teasers, mas aí na hora da verdade o jogo se passa num shopping todo colorido sem praticamente nenhuma menção de assassinato, em que a coisa mais pesada que acontece é a terrível vilã dando um glitch na nossa tela e depois dançando ou sei lá o que era pra ser isso. Mas pra mim, o problema é estender essa crítica pra franquia inteira e querer dizer que FNAF de algum jeito é inferior por não mostrar esse tipo de coisa, mesmo sem nem tentar entender a proposta. É muito fácil querer chegar. Bom, eu já dei meus pontos sobre isso, né, exatamente. Então, assim, FNAF sempre teve essa parte do horror de choque. Sim, entende? Então, Hoje em dia dizendo que a franquia é patética e nunca deu medo, mas pra poder pensar isso, você precisa ignorar duas coisas muito importantes. Terror depende muito da época que é feito. E 2, quando o mesmo tipo de terror é repetido, ele vai perdendo o impacto. Se você voltar pra ver as gameplays ou relatos de quem jogou FNAF em 2014, apesar de muito disso ser só youtuber forçando reação pra vídeo, dá pra ver que ainda assim muita gente ficava aterrorizada, tensa de verdade enquanto jogava. Porque mesmo sendo simples hoje em dia, Five Nights at Freddy's foi revolucionário pra época. Um guarda preso no escritório sem nenhuma saída, sem ter pra onde correr, com energia limitada e sem ter a menor ideia de quando o monstro ia aparecer ali deixando ele encurralado. Não dá pra negar. FNAF foi uma obra-prima que revolucionou os jogos de terror, e querer ignorar isso olhando pro jogo hoje em dia é só desonesto. Essa é a mesma coisa que aconteceu. assim, tudo bem. É um ponto a se considerar, né? Não tem muito o que dizer disso realmente, mas eu acho que ter filme de terror bom permanece assustador, ou pelo menos te dá um certo desconforto quando você assiste. Quando você assiste, por exemplo, nos dias de hoje, um filme de terror, né? Dando exemplo, filme. Agora, jogos de terror, como o próprio Five Nights at Freddy's, por mais que você não consiga mais sentir medo jogando, porque é um negócio meio que de época, né? Então, assim, o que acontece é que, assim, tá, pra mim não perder meu ponto. Você tem que ter pelo menos um leve desconforto vários anos depois de jogando. Você tem que ter aquela sensação de algo desconfortável, que é o caso que Five Nights at Freddy's tem. Querendo ou não, você indo lá e jogando o primeiro jogo, você vai me falar que você não vai sentir um desconforto olhando para aquele robô no escuro com os olhos brilhando na sua direção enquanto você está trancado numa salinha e não consegue fazer nada. E o ambiente, que é todo escuro, meio azulado do primeiro Five Nights at Freddy's. É uma vibe meio. Tem um filtro meio azulado, escuro, junto com preto. É, é uma coisa que te deixa muito desconfortável. É muito importante isso também. Assiste um Sexta-feira 13, por exemplo. Você pode não sentir medo por ser um filme antigo, mas a ambientação vai te dar um leve desconforto, ou alguma cena também pode te dar algum desconforto, você fica meio, caraca, que bizarro, sabe? Aquela sensação, tipo, ok, né? Isso definitivamente não é algo normal. Então, se tem isso, pode ser um pouco válido, entende? Se você não tem isso, e isso só funcionou na época, e mesmo anos depois, a ambientação já também não faz efeito, você não sente nem desconforto, aí sim o jogo talvez não tenha sido bom nem na época, né? O que, olha, eu sinto muito querer dizer isso, mas isso acontece bastante com Bendy and the Ink Machine. Olha, eu amo Bendy, tá? Não manjo da história de Bendy que nem de Five Nights at Freddy's ou de Pop Playtime. Se bem que eu também não sou especialista em Pop Playtime, eu gosto bastante, mas não, né? Agora, assim, Bendy the Ink Machine, eu não consigo sentir medo nenhum jogando ele hoje em dia. Pra mim é impossível. Nem a ambientação me causa desconforto, tá ligado? Não causa nada. Eu fico literalmente apático jogando o jogo. E esse que é o problema. Entende?
Não tô querendo dizer que Band é ruim como jogo por si só. Como jogo de terror, talvez ele seja, né? Pelo menos a primeira parte. Mas eu não sei como é que tá a franquia hoje. Talvez eles tenham evoluído bastante, né? Então, enfim. Aconteceu, por exemplo, com o terror no cinema. A gente teve várias eras dos filmes de terror que eram feitos para tocar na ferida que o público mais tinha medo na época. O medo do desconhecido, da morte, pragas, doença e xenofobia com os filmes de monstro dos anos 20 e 30, o medo da Guerra Fria, dos avanços da ciência e de uma guerra nuclear nos anos 50, Godzilla também ou teve. até mesmo conectando com o ponto do vídeo, o medo dos serial killers nos Estados Unidos trazendo O medo dos serial killers nos Estados Unidos. Que é o caso dos slashers, né? É para representar cada época. Na época do mundo em que estava tendo a guerra mundial, criaram filmes como Godzilla, por exemplo. Pra gente, hoje em dia, Godzilla nem é filme de terror. Mas para as pessoas na época, com todo esse negócio de bomba atômica e mutação, coisa assim, o Godzilla era um negócio pavoroso, cara. Nos anos 80, por exemplo, assassinatos muito loucos nos Estados Unidos. Nos anos 70, 80 e 90, principalmente, né? Que são essas 3 décadas, né? Cara, você acha que os filmes de terror, de slasher, de assassino mascarado fizeram tanto sucesso assim por quê? Porque na época era o medo da humanidade que a gente tinha. O tempo passa e o medo muda, né? Hoje em dia, os filmes de terror estão fazendo bastante filmes de terror com inteligência artificial. Futuramente, talvez isso não possa dar medo. Mas hoje, se a gente assistir, a gente pode sentir medo mesmo. Porque é um negócio que assusta a gente nessa época. Entende? Nessa época, isso causa medo na gente. E também vamos considerar que, tipo assim, você vê um cara com a máscara de hockey de 2 metros de altura batendo na tua porta enquanto tu tenta comer tua esposa, é meio complicado, né? Porque é um negócio aí complicado. Eu não fico muito afim de ver um zumbi gigante desse aqui, não, né? Enfim, deixa pra lá. Oi, Jason, você é tão bonitinho. Fica aí, tá bom? Não olha assim pra mim, não, pelo amor de Deus. Não vou fazer. dos slashers dos anos 70 e 80 com muito gore e gente sendo dilacerada Isso é maneiro pra caraca, velho. Isso é muito maneiro. por um maluco. Entende como são vários tipos de terror e não dá pra resumir toda a discussão a um deles ignorando todo o resto? Não faz o menor sentido chegar hoje Ó, o que eu acabei de citar. em dia falando: nossa, meu, como o pessoal tinha medo do Do Godzilla, isso, exatamente o que eu tava falando agora. Godzilla, é só um bonecão tosco. Sendo que o pessoal da época tinha um referencial muito diferente e o principal de tudo, você não viveu com medo constante de tacarem a porra de uma Caralho, mano, eu sou um Winchester agora, porque eu previ o futuro, então. bomba nuclear no seu país Tudo que eu falei, ele tá falando agora. e a radiação trazer perigos e mutações que você nem consegue imaginar. Inclusive, isso é algo que eu devia ter comentado naquele vídeo sobre a briga entre FNAF e Pop. Apesar da rivalidade ser interessante para os dois, não faz o menor sentido querer comparar as franquias como um todo, porque de qualquer jeito você vai acabar caindo no erro de fazer uma comparação injusta de épocas diferentes. Se você pegar só pela ótica de FNAF é um jogo sem sal de abrir e fechar a portinha, é óbvio que Pop Playtime vai ser infinitamente melhor. Mas de qualquer jeito, Ou, se alguém dá esse exemplo, a gente pode falar que o Pop Playtime, então, seria um jogo tipo um simulador de corredor. Então, assim, né, pra tocar na ferida dos fãs de Pop Playtime, se FNAF é só um jogo de abrir e fechar a portinha, Pop Playtime é só um jogo de sair correndo no corredor. Então, né, assim, né, os dois jogos são incríveis, tá? Eu amo as duas franquias, deixando bem claro. Só tô dando um exemplo. ponto aqui não é querer passar pano pra franquia dizendo que o primeiro jogo é de 2014 e logo tá tudo certo. Muito pelo contrário, na real. Porque se a gente pensar pelo lado do jogo de terror, não dá pra negar que FNAF piorou. Os primeiros jogos assustavam o pessoal da época, mas os de hoje não conseguem mais fazer isso. Depois do FNAF 6 a gente teve a UCN, que foi levada como um desafio e não dava um pingo de medo. Teve o Help Wanted, que a maioria do pessoal nem jogou por ser um jogo de VR, além de que o port pra PC também não dá um pingo de medo. Depois veio Security Breach, que eu nem preciso falar nada. Depois Help Wanted 2 com o mesmo problema do primeiro, só que pior.
E por último, Into the Pit, que, ok, foi bem interessante. O problema é que apesar da franquia ter se... E agora a gente tem o Secret of the Mimic também, né? Que é um baita jogo legal, tá? Assim, eu não vou falar que eu achei. Eu acho que ele é, sim, superestimado. O povo dá bola demais pra esse jogo. É um jogo interessante, pra dizer o mínimo. Acho melhor. Eu acho ele melhor que Into the Pit? Jamais. Desculpa. Não. Que Into the Pit nunca vai ser. perdido bastante no terror, não dá pra reduzir tudo isso a ai, FNAF não tem gore. Porque adicionar corpos jogados por aí não vai deixar o jogo mais assustador. Ele precisa de um clima interessante, Não, porque purpurina vai, né? precisa de tensão e até de um toque inovador a mais, como fizeram em 2014. Eu de verdade tenho medo que daqui pra frente FNAF vire só uma versão bootleg de Pop Playtime que você fica andando de salinha em salinha. Então, eu acho que assim, o FNAF Secret of the Mimic, isso é uma discussão que já existe. Falando que FNAF perdeu um pouquinho a identidade. Tá parecido demais com Pop Playtime? Eu não acho que tá parecido demais com Pop Playtime. Mas isso, isso aqui, isso aqui não me lembra tanto Five Nights at Freddy's, sabe? Passa por um puzzle e aí, oh não, que medo, o monstro apareceu na minha frente e eu vou ter que sair correndo dele. E aliás, esse mesmo ponto de que ter sangue e corpos não salva uma obra ruim também vale pro filme. Na época eu vi muita gente dizendo que ele era um lixo simplesmente por ser pra maiores. Não, isso. Olha, Bagger, eu tenho que falar uma coisa. Isso não é nem sobre sangue, mas o fato do filme ser pra maiores de 12 anos não dá, cara. Não dá de verdade. Os filmes de Five Nights at Freddy's, tanto o 1 quanto o 2, apesar de eu achar o 2 melhor que o 1, eu também não acho ele lá a maior obra-prima, entende? Do terror. Mas qual qual é o intuito de colocar morte se não vai ter impacto nenhum na tela? Isso eu te pergunto. Assim, porque se não vai ter ketchup pra todo lado, pra que tem essas cenas de morte então? Aí você vai falar, exatamente, porque FNAF não é a proposta de FNAF. O problema é sim, claro que é. Quando você morre num jogo lá de Five Nights at Freddy's, tem uma cena bizarra de você dentro do animatrônico com os olhos pra fora. Então, assim, né, não sei se puxa vida. De 13 anos e não mostrar nada demais. Só que sendo bem. E também a maturidade das tramas, né? Que é o PG-13. Claro, tipo assim, as cenas lá do segundo Five Nights at Freddy's, do William Afton com a Vanessa, são realmente cenas bem pesadas, de verdade, assim. É bem angustiante você ver isso, porque você percebe o quão monstruoso o William Afton é, o quão canalha, sujo é esse cara e o que ele faz com a mente de uma criança. Ele literalmente torturou a própria filha psicologicamente. E essa cena é muito pesada e, sem sombra de dúvidas, é a melhor cena do filme. Mas, muito além disso, a gente não tem tanto. O filme, se ele focasse um pouco mais nessa parte, na parte da família Afton, seria muito melhor. Só que eles não podem focar tanto na família Afton, por quê? Porque o filme é PG-13, entende? O filme é PG-13. A história da família Afton é muito pesada. O Michael Afton, por exemplo, o cara é aberto no meio e tem um monte de robô que entra dentro dele, quebra ele inteiro. E aí o corpo dele fica apodrecendo. Tipo, olha que bizarro. O cara, ele tá com um monte de robô dentro dele. Ele tá sem os órgãos dele. Tá com todos os ossos quebrados. Tá sentindo tudo ainda. Ele ainda tá vivo lá. E o corpo dele começa a se decompor. Olha que bagulho bizarro. Tipo, cara, como que você vai adaptar isso pra um filme PG-13? Quero que você me explica. Por isso que eu digo que um live action de Sister Location seria muito complicado de fazer. Eu acho que eles iam ter que alterar bastante a história ou então subir logo o nível, né, de PG, né, para ser mais divertido, para ser melhor também e, né, pro filme funcionar e pro filme parecer algo que vem de Five Nights at Freddy's.
Honesto, eu até tenho um carinho pelo filme, mas mesmo se tivesse 1 tonelada de sangue lá, Eu também tenho carinho pelos dois filmes. Pô, até pelo primeiro eu tenho também, querendo ou não. Até pelo primeiro eu tenho um certo carinho, né? Porque ver o Saoirse Efton lá no cinema foi maneiro. Eu e meu irmão, a gente foi assistir esse filme. Foi bem decepcionante pra nós dois, na verdade, quando a gente tava assistindo a cena do... Ai, a cena do Bonnie montando a barraca com a Abby. Meu Deus do céu, eu quero morrer. Mas enfim. Mas não, não tem problema ser PG-13, não. Besteira, não tem problema não, não tem problema não. As almas atormentadas das crianças mortas por um assassino estão fazendo uma barraquinha de brinquedo. Você tinha que ver a cara minha e do meu irmão no cinema, como é que a gente tava. Eu ainda perguntei pra ele, você tá gostando do filme? Ele olhou assim pra mim. Uma merda. Exatamente. Exatamente. Então, né? ele ia continuar sendo um filme bem patético. Agora, vamos falar do segundo filme. Quando a gente viu aquela cena do Michael Afton dando risada enquanto o maluco é literalmente desmembrado, aí a história muda. Aí eu perguntei de novo pra ele, tá gostando do filme? Com certeza. Tá vendo a diferença? Repete comigo. Gore não salva roteiro e direção ruins, não importa se é no filme ou nos jogos. Eu entendi. Tudo bem, eu entendi o ponto do Baegler. O gore, só ter gore não vai salvar o filme. Eu entendo. Precisa de ter roteiro bom, na verdade. Eu sei, isso é verdade. Com certeza. Eu também não acho que se for pra ter 15 litros de sangue no filme, mas o roteiro continuar sendo uma merda, acho que ainda vai continuar sendo ruim. Vai melhorar um pouquinho? Vai. Mas vai continuar sendo uma merda, tá ligado? Agora, o terror de Five Nights at Freddy's 2 é feito pra ser um terror gore. E, assim, eles não mostram, mas... enfim, cara. O do 1 também tem... cara, as cenas são feitas pra ser cenas de impacto, mas não tem sangue. Qual que é o sentido? E se for pra apontar um culpado mesmo, o FNAF tem vários outros que importam bem mais que o gore. Dá pra falar da ambientação que, por mais dinheiro que invistam nos jogos, parece só piorar. Tirando você em Tudo Beat, eu te amo. Dá pra falar como cada vez mais Muito The Pit é maneiro, né, velho? os animatronics aparecem de um jeito claro, fazendo a gente não ter mais tanto medo, já que uma figura oculta que anda pelas sombras é bem mais assustadora que a porra de um animatronic que tem uma cena brincando. Os bichos vão montar a barraca. O William Afton passou com as crianças pra elas brincar de montar a barraca. Meu Deus do céu, cara. Com os personagens. Também dá pra falar sobre como o FNAF se tornou tão previsível que a tensão simplesmente deixou de existir e por aí vai. É realmente uma longa lista. Agora eu tô lembrando lá daquele meme que a Vanessa... Lá no Security Breach, não sei se vocês lembram. Lá no Security Breach, a Vanessa chega e fala: Freddy, you're supposed to be in lockdown. Aí o Freddy: Vanessa... Doing, 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 doing. Eu só consigo... É isso que eu penso que Five Nights at Freddy's teve nessa época, que ele se transformou. Mas agora, graças a meu bom Deus, Five Nights at Freddy's tá voltando, gente. Tá voltando a ficar bom. Porque, assim, voltando literalmente tá complicado. Porque a gente não tem nada mais de Five Nights at Freddy's. Tipo assim, nos últimos 3 meses a gente não tem nada, nenhuma notícia de Five Nights at Freddy's. Cadê? Scott Calton! Então, concluindo a ideia para não ficar nenhuma ponta solta, dizer que FNAF não assusta porque não tem gore é um argumento raso e reducionista. Porque o terror não é sobre sanguezinho no chão e... Não, aí é mentira. Sim, é um tipo de terror. Então, né? sim sobre... dá medo, quem diria, hein? O que FNAF... Porque a minha reação vendo um monte de tripa saindo voando seria sono, sei lá, é isso? Não, eu acho que eu ficaria um pouco assustado, é um pouco chocante, sabe? Assim, só acho. Quer que eu te dê um exemplo? Outlast. Se você esse é um dos jogos considerados os jogos mais assustadores de todos os tempos.
Agora vem. Me fala um negocinho aqui, ó. Vamos fazer uma linha cronológica. Tem um cara de 2 metros de altura fazendo uma coleção de crânios nas estantes. Ele fica andando pela porra do manicômio com um monte de cadáver e poça de sangue pra todo lado. E você tá lá sozinho, escondido. E você tem que ficar sobrevivendo. E você não tem arma nenhuma pra se defender. Enquanto esse monstro gigante tá te caçando assim. Little pig. Assim, eu sinto um pouco de medo disso. Eu não sei se é só coisa minha, assim, né? Eu acho que não, porque esse é considerado talvez o jogo de terror mais assustador do mundo. Que eu acho exagero, mas eu entendo, né? Então, assim, sei lá. Né? Realmente precisa é trazer tensão, vulnerabilidade, mistério. Precisa entender o que dá medo nas pessoas de hoje em dia. Sim, e sangue também. Eu acho que sangue seria bom trazer pra essa franquia também. É um dos pontos mais importantes dessa franquia. É exatamente esse. Então, né? E aplicar isso de um jeito bem feito, seja com gore ou não, e assim se estabelecer de novo como uma boa franquia de terror. Enfim, Não, com gore ou não. Tem que ter gore, mas tem que também ter todos os outros elementos de terror. Porque Five Nights at Freddy's é muito mais do que isso, gente. Eu sinto que Five Nights at Freddy's é uma franquia que é tão, tão inflada. É como se fosse uma flor gigantesca que ainda não desabrochou, entende? Não mostrou ainda tudo. Eu sinto que é uma franquia que acumula potencial, mas nunca chega lá no ápice, entende? Nunca mostra as coisas pra gente. Eu quero ver, pô, entende? Isso é bastante complicado. Isso irrita bastante. se você discorda do que eu falei ou tem alguma coisa para acrescentar, fica à vontade para comentar aí embaixo. Eu tenho certeza que vai dar uma discussão bem interessante. Bom, em resumo, o vídeo eu acho que foi isso, né? Muito bom, inclusive, Bagler. Muito bom. Seus argumentos foram fenomenais. Concordo com a maioria deles. Por mais que pareça que eu discordei, o ponto dele, apesar de ter o ponto de FNAF não é um slasher, mesmo ele sendo um slasher, ainda assim eu entendi o que ele quis dizer. E nesse ponto, ele tá certo. Five Nights at Freddy's tem que dar medo. Claro, tem que ter sangue também, mas o sangue não vale de nada se não tem nenhum outro elemento de horror e de terror na tela. Saca? É isso que é pra ser Five Nights at Freddy's. Essa é a ideia de Five Nights at Freddy's. O problema é que, né, parece que essa franquia nunca vai sair dessa sombra que ela tem, entende? Nunca vai se revelar de verdade. Mas por hoje é isso. Adiós. Bom, é isso mesmo. Um vídeo muito bom. Vão lá no canal do Baegler, se inscrevam lá. Quem estiver assistindo essa porra desse vídeo, primeiro, como que você veio parar aqui? Tipo assim, cara, juro pra você, o que você tava fazendo pra você parar no meu canal, cara? Em que mundo você está? Você quer conversar comigo? Você quer um psicólogo? Porque pra você parar no meu canal, você tem que realmente estar... Assim, você tava vagando no YouTube e me achou assim aleatoriamente, eu acho bem difícil. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é o seguinte, depois de eu ser seu psicólogo daqui a pouco, o que acontece vai ser o seguinte, vocês vão lá, comentem no vídeo do Baegler e fala pra ele talvez reagir ao meu vídeo no canal secundário dele. Eu sei que vai parecer um pouco redundante o react do react, mas eu acho que react está sendo o meu conteúdo principal no canal, então e é uma forma de eu conseguir me comunicar com eles mais facilmente e mais abertamente, entende? Mas vão lá no canal dele. Enfim, resumo é isso, pessoal. Lembre-se opa! Buguei. Enfim. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Pessoal, foi mal por isso, mas enfim, é isso, tá? Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Pelo amor de Deus, comentem, porque eu preciso que vocês comentem. Eu sei que o vídeo pega muito, tem vídeo aqui que pega muita view, mas não tem comentário, entende? Claro, tem uns que tem,
mas outros não tem muitos. Então, assim, comentem o que vocês acharam. Vão lá no canal do Baegler, comentem lá também, falem para ele reagir ao vídeo. E é isso. Lembre-se sempre, siga, persista e nunca desista.